Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando. Vamos ler hoje, meus irmãos, um trechinho do livro sagrado, em seguida um trecho do outro livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, saiu Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Livro sagrado, né? Agora vamos ler um trecho do livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Me desculpe, meus irmãos, mas é porque eu tô aqui na sala e por conta do cheiro de mofo, eu fico com alergia, né? Coçando o nariz. Desculpa, mas não vamos atrapalhar mais, não. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto, vós a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dará as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentir vossa alma dominada pela cobiça da carne, as cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus justo e severo vos dirá: que fizestes, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras, e não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Esse é o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos. Então, nós poderíamos fazer uma pergunta que está no Evangelho, né? A seguir: qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Isso se que nós podemos fazer de bom? Como nós podemos empregar bom o dinheiro que está nos confiado às nossas mãos? Muitas vezes, meus irmãos, nós falamos assim e pensamos assim, né? Eu trabalhei, eu fiz a minha fortuna com o meu suor. Eu não devo satisfação do meu dinheiro a ninguém. Posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. É verdade, meus irmãos. É verdade. Você pode fazer o que você quiser com o dinheiro que foi lhe confiado a você. Só que antes, você tem que entender que tudo que nós somos no mundo, tudo que somos no mundo, é uma criação de Deus. Eu, você, todo mundo, todo o resto do universo inteiro, né? Está confiado a nosso Deus, um só, ao nosso Pai, Criador do céu, da terra, né? E nos dá a oportunidade da vida física
depois de ter nos criado, né? E nos feito simples e ignorantes, para que a gente pudesse crescer e evoluir através da inteligência que nos deu. E nessa inteligência, meus irmãos, colocou tudo. Um pacote completo, vamos dizer assim. Para que a gente pudesse, através da inteligência, buscar estudar, buscar aprender um ofício, para que nós pudéssemos desenvolver através desse ofício um talento para o trabalho. E desse trabalho conquistasse o nosso alimento. E através do nosso livre-arbítrio buscar o bem ou o mal. Nos deu um caminho. Se nós quiséssemos desse caminho, encontrá-lo em algum lugar algum dia, se nós quiséssemos buscá-lo, nós teríamos duas opções, ou sim ou não. Se quiséssemos buscá-lo, haveríamos de ir num bom caminho, né? Agora, se não nos preocupássemos, não quiséssemos buscar o nosso Senhor, o nosso Criador, conhecê-lo, senti-lo, então sim, nós escolheríamos o caminho do mal. O caminho, os dois caminhos por si só, nos dará a oportunidade de conhecer esse Criador ou não. Emily, e se esse caminho, esse livre-arbítrio que nós temos, nós teríamos essas duas opções. Acontece, meus irmãos, que como Deus nos criou simples, nosso Pai Criador, simples e ignorantes de quê? Do que existia. Através da nossa boa vontade, continuar caminhando. Então, até ali, Ele nos daria tudo aquilo que nós precisássemos. O alimento da qual todos nós necessitássemos para cumprir o nosso crescimento através do corpo físico, né? Nós temos, para início, nós escolhemos. Ou o caminho bom ou o caminho ruim. O caminho bom seria seguir um caminho reto, sem tropeços, sem erros, não vamos dizer. Porque errar, por ser simples e ignorante das coisas, nós vamos experimentar para ver se realmente aquilo nos convém. Porque o nosso próprio íntimo nos dirá se estamos errando ou não, meus irmãos. Esse é um dos empregos maior que Deus nos dá. Porque o nosso íntimo vai nos dizer se estamos no bom caminho ou não. Uma luzinha vai se acender se estivermos errando. São os nossos pensamentos que nos entristecerá, que ao invés de seguirmos felizes, em paz e tranquilos, iremos ficar
tristes e chorosos daquilo que cometemos. Por quê? Porque isso já é uma oportunidade que Deus nos dá. Ele não colocou a gente aqui no mundo e deixou a nosso livre-arbítrio ao Deus dará. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas nos deu muitas outras condições para que pudéssemos desenvolver esse crescimento, essa evolução. E uma delas é a inteligência, para que a gente pudesse desenvolver, então, essa elevação que nós precisávamos espiritual para chegarmos até Ele. Então, meus irmãos, o que acontece? Muitas vezes, esse caminho, nós erramos. Nós escolhemos diversas vezes o caminho errado. Então, todas as vezes que nós escolhemos esse caminho, a nossa luzinha se acendeu. Entristecemos, arrependemos e pedimos novas oportunidades. Então, Deus nos deu essas oportunidades através de várias outras vidas que tivemos, né? E desenvolvemos o nosso livre-arbítrio. Nós todos sabemos quando estamos errando ou não. Fomos desenvolvidos esse livre-arbítrio com tempo, né? Mas ele nos dá uma oportunidade de cada encarnação, de até alguns anos da nossa vida. Dali nos deu muito a oportunidade de termos, para que, além dos empréstimos, né, que já tivemos das vidas anteriores, todas as vezes deu a oportunidade de ter um pai, uma mãe, para nos orientar. Mas primeiro para nos alimentar, para nos desenvolvermos, né? E tivermos as primeiras oportunidades de vida. E para que pudesse nos alimentar, enquanto nós não pudéssemos seguir o nosso próprio livre-arbítrio. Então, até lá, dizem que até os 7 anos de idade, em todos os comentários que eu já ouvi, em tudo que eu sei, é até os 7 anos de idade. Mas por que até os 7 anos de idade? Porque aos 7 anos, meus irmãos, a criança sai para o mundo, né? E o primeiro lugar que ela começa a frequentar é a escola. E através da escola, os amiguinhos, os primeiros espíritos que estão ali encarnados junto com ela, que são os amiguinhos da escola. Daí ela já começa a desenvolver, então, o seu livre-arbítrio. Ela começa a entender o que está certo, o que está errado, porque essa luzinha do íntimo vai estar sempre acesa, se quais ela continuar errando. Por isso que elas começam a mentir logo em seguida, quando elas fazem alguma coisa de errado e os pais perguntam. Porque elas sabem que estava errado, que cometeu algum tipo de erro, algum tipo de falta. E com isso, nós então estamos desenvolvendo os primeiros anos na carne, no corpo físico. Só que, meus irmãos, já viemos muitas outras vidas para trás. E lá desenvolvemos esse livre-arbítrio. Então, nós sabemos o caminho do bem e o caminho do mal. Então, por que nós estamos começando a falar desse jeito? Por quê, meus irmãos? Porque a nossa leitura é o emprego da fortuna. Lembram?
E nós estávamos falando do dinheiro daquele provedor que nós conquistamos com os nossos livre-arbítrio, do bom caminho, que já é do início, que é o começo, o trabalho, né? A desenvolver através do trabalho, nós vamos conquistar os bens materiais. Então, vocês lembram que o nome do nosso capítulo não se deve servir a Deus e a Mamon? Lembram disso? Não se deve servir a Deus e a Mamon. Por quê? Porque se nós seguirmos conquistando apenas os bens materiais, nós não vamos ter tempo para fazer aquilo que viemos fazer. Porque com tantos erros que cometemos lá atrás, em outras vidas anteriores, meus irmãos, nós perdemos a oportunidade daquela história. Ai, eu não sabia. Ai, eu não vi. Ai, eu não entendi. Então não tem essa desculpa. Com tantas outras vidas para trás, já vivemos, já caminhamos. E o mundo material, meus irmãos, é mamão. Está aqui entre o significado de mamão. Mamão são as coisas materiais. São as coisas do mundo. As coisas que o dinheiro pode comprar. Mas nós também, antes do mundo material, nós temos uma identidade. E a nossa identidade é espiritual. O que é Deus? É um espírito. Quem é Jesus? É um espírito. Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão. Ambos são espíritos. Apenas um esteve aqui na terra, que é Jesus. Enviado por quem? Pelo nosso Pai. Para quê? Para nos ensinar o caminho. E Jesus fez esse trabalho muito bem. Porque o evangelho, desculpa, meus irmãos cachorros, o evangelho que nós conhecemos em todo o mundo terra é o evangelho de Jesus. Nós não conhecemos outros são inventados por outras religiões. É verdade. O evangelho de Jesus é prescrito inteiramente com os ensinamentos de Deus. E através dos ensinamentos de Deus, o homem pegou esses ensinamentos e transformou em religiões. Desculpa, em religião. E essa religião seguiram ao seu prazer. Aquilo que lhes competiam, aquilo que eles almejavam, aquilo que lhe interessavam. Mas somente, não vamos dizer somente, meus irmãos, mas aquele que nós conhecemos como de Cristo. Cristo é Jesus. Aquele que Cristo vem nos ensinar é os ensinamentos de Deus. Desculpe, meus irmãos, nós não estamos falando de religião nenhuma, me perdoe. Estamos tentando explicar o nosso
Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, as outras religiões que me perdoe se caso alguém ouvir e entender mal. Eu peço que continue vendo o vídeo para não se equivocar. Eu não estou dizendo que a nossa religião seria melhor ou a certa. Eu só estou dizendo que para nós cristãos, a religião mais que conhecemos é a de Cristo. E a de Cristo vem nos ensinar o caminho da perfeição. E essa perfeição que nós estamos encontrando, tentando encontrar, estão nos ensinamentos de Jesus. E nós seguimos Jesus. Então, se nós seguimos Jesus, nós vamos seguir por esse caminho, por esses ensinamentos. É isso que eu quero dizer. Eu peço que me perdoem pelas palavras que eu devo ter cometido algum engano anteriormente e a espiritualidade me corrigiu para que eu corrigisse. Por isso que eu estou tentando explicar. Então, meus caros irmãos, e toda fortuna, todo o dinheiro que nós conquistamos, desculpem, todo o dinheiro que conquistamos é através do corpo físico. Esse corpo quem nos deu foi Deus. Foi Deus quem criou. Então, nós devemos obediência de uma certa maneira, né? Porque nós estamos usando o vaso que Ele nos emprestou. Então, devemos a Ele a obediência, pelo menos, da fé. E a fé nos ensina, meus irmãos, que devemos, através do trabalho, conseguir toda a nossa provisão, todo o nosso, toda a nossa vida aqui na Terra, nesse corpo, seria através do trabalho. Aquelas pessoas que pela sua inteligência conseguiu desenvolver alguns meios de ganhar esse dinheiro, indo corretamente pelo caminho do bem, com toda razão essa pessoa tem direito ao seu dinheiro, tem direito a colocá-lo de acordo com os seus desejos. Mas se através dessa fé nós quisermos ir no caminho correto, então, se quisermos encontrar com o nosso Pai Criador, teremos que ir pelo caminho correto. Então, muitas vezes, usamos essa fortuna que Deus nos confiou, meus irmãos, através do nosso trabalho. Usamos mal, usamos no caminho do erro. E esse erro, da qual o nosso íntimo vem nos alarmar, que estamos em erro, diversas vezes, empregamos essa fortuna errado. E estamos sempre repetindo o mesmo erro. Então, muitas vezes, esse espírito que erra muitas vezes, ele, quando chega no plano espiritual, meus irmãos, é onde ele se arrepende. Porque ele viu que isso não levou a um lugar bom. Então, ele sofre muito por ter cometido esses erros. E porque ele não encontra o caminho, E não encontra também alguém para o encaminhar. Então, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar sofrendo. E ele vai entender que ele está passando por aquilo porque ele errou. E esses erros levam a esse arrependimento agora. Então,
ele pede oportunidade para o nosso Pai, para retornar, para voltar. Então, muitas vezes, meus irmãos, o rico, ele tem tanto direito ao céu como eu, você e todo mundo. Como também temos o direito de errar ao inferno. E o céu são as delícias de termos conquistado através do bom caminho reto as arguras do bem, né? Que devemos, as bem-aventuranças que Jesus nos promete, que Deus, né, o envia para isso. Jesus nos promete, então, essas bem-aventuranças. Então, vamos conquistar essas bem-aventuranças ao desencarnarmos. Então, ali vamos ser feliz ou infeliz, o espírito será feliz ou infeliz de acordo com o seu livre-arbítrio. Então, nós pedimos muitas vezes para que Deus nos perdoe e continuamos pedindo nas nossas orações a seguir o caminho do corpo físico. Mas esse perdão, meus irmãos, está ali, né? Quanto nós também devemos perdoar os outros. Mas não vamos seguir por isso, nós vamos falar do emprego da fortuna. Então, nós pedimos a Deus, muitas vezes, para nos impedir de cometer novos erros. Então, Ele nos impedirá de cometer novos erros, meus irmãos, quando nós pedimos, muitas vezes, nos dando o caminho da fortuna. É o meu cachorrinho que está tendo pesadelo, tadinho. Dudu, 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 Dudu. Que foi, meu filho? O cachorrinho está com pesadelo. Um dos cachorrinhos, né? São 5. Então, meus irmãos, nós pedimos, então, que Deus nos impeça, então, de cometer novos enganos. É aí onde muitas vezes falimos, né? Falimos, o dinheiro nos vai acabar, vai finalizar. E muitas vezes esse finalizar pode ser quando nós nascermos, né? Que nós nascemos em berços pobres ou ricos. Isso vai depender da nossa boa diretriz. E se continuarmos acertando, né? E se formos aquele espírito que pediu para que Deus nos impeça, ele vai nos impedir, nos tirando aquela fortuna, mesmo sem a nossa vontade. Então, é onde nós falimos, né? Perdemos tudo que temos e temos que retornar a trabalhar com os nossos braços pesados nas coisas difíceis, né? Para que a gente possa nos reabilitar a ter novos empréstimos a partir daí. Então, meus caros irmãos, vem a pergunta: qual, pois, então, o melhor emprego da fortuna? Meus irmãos, a única maneira de acertarmos é seguirmos os ensinamentos de Jesus. Que é, primeiro, nós temos 2: amar a Deus sobre todas as coisas do mundo terreno. Amar significa aceitar
tudo que Deus nos enviará dali por diante. Vivermos de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai. Então, nós vamos seguir, então. Ele disse, ele nos dá 10 mandamentos, 10 ensinamentos através de Moisés. E nós vamos falar só 2, para não complicar e não seguirmos o outro lado. Então, um é amar ele, a Deus, né, sobre todas as coisas, aceitar sem reclamar, que nós reclamamos o tempo todo de tudo, basta, né, não estar de acordo com a nossa vontade naquele momento. Então, nós reclamamos de tudo. Se aceitarmos a ajuda de Deus, para que Ele possa nos enviar essas ajudas, se aceitarmos, que aprendemos a reclamar menos, até não reclamar de jeito nenhum, meus irmãos. Porque essa é a verdade. Nós reclamamos o tempo todo, nós reclamamos de tudo, nós reclamamos do tempo, né, da chuva, nós reclamamos do sol, ou chove demais, ou tem sol demais, nós reclamamos de tudo. Isso é que é a verdade. E o outro, né, o outro mandamento, que é o segundo, é o que o Senhor nos ensina, a amar, que Jesus veio nos ensinar, aprender a amar. Amar quem? Amar-nos a Deus, em primeiro lugar, e depois não podemos amar a Deus sem amar, sem praticar o segundo mandamento, que é amar uns aos outros. Esse é o segundo. Então, como nós vamos amar a Deus sem amar o nosso próximo? Então, por isso que Deus envia Jesus, para nos ensinar a amar. Que Jesus era todo amor. Tudo, todo amor. Ele já veio, já se privando da própria vida para nos ajudar a alcançar aquilo que o Pai o enviou. Com isso, meus irmãos, se nós não aprendermos a amar uns aos outros, não poderemos nos servir das bem-aventuranças, à vontade como nós queríamos, né? O mundo, as portas do mundo é larga. Então, se nós queremos servir a Deus, vamos servir a Deus. E vamos aprender a aceitar as diretrizes que Ele vai nos fornecer com o tempo. E essas diretrizes significa caminharmos de acordo com os ensinamentos de Cristo. Se nós quisermos isso, vamos ter todos os empréstimos que for necessário, porque Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe de tudo, do começo, do fim. Ele sabe de até onde nós podemos ir, até onde paramos, até onde vamos prosseguir. E nós podemos errar, sim, meus irmãos. Mas com os nossos erros, nós temos que aprender. E aí é que vem, né? Amar uns aos outros. Como você pode amar seu pai, sua mãe, sem amar os seus irmãos? Os primeiros que nós aprendemos a amar são os parentes, né? Os irmãos de sangue, aqueles que estão dentro do nosso lar.
com acerto, desacerto, com aquela ajuda do nosso pai e da nossa mãe, nos direcionando, nos corrigindo a toda hora. Fulano, não briga. Fulano, não briga com seu irmão. Fulano, tá errado. Então, com o tempo, nós aprendemos até como é que nós vamos dizer, as superstições dos antigos, que para ensinar seus filhos, ensinava nos que algum mal poderia nos acontecer se nós fizéssemos aqueles erros e continuarmos naqueles erros. Então, esses erros vêm de vó para filho, de pai para filho, avós, né? Então, até chegarmos em nós, através de superstições, muitas delas são verdadeiras. Mas nós temos que discernir, porque muitas lendas são superstições, né? Mas devemos procurar, através dessas lendas, dessas superstições, alguma coisa, se está errado ou não. E nós vamos saber se realmente... Ô, Vicky! Subindo na escada, meus irmãos, e faz xixi lá em cima. Então, meus irmãos, Vicky! Então, meus irmãos, é assim. Seremos. E como nós dissemos, né? Vamos conquistar nossas bem-aventuranças aqui na Terra também, através do emprego da fortuna, né? Se somos, nós sabemos que se nós caminharmos na porta larga, se formos querer conquistar tudo que tem na Terra, nós não vamos conseguir e não vamos ter tempo, meus irmãos, de procurar aquilo que nós viemos, a verdadeira fortuna, que é os ensinamentos de Deus, que são aqueles ensinamentos que vai nos levar a um bom caminho, ao caminho de Deus, ao caminho da perfeição, ao caminho do amor. Porque me desculpe, meus irmãos, porque eu tenho dificuldade um pouco de falar, então eu acabo me atrapalhando nas palavras. Mas ao caminharmos, nós vamos adquirindo, meus irmãos, através dos talentos, aquilo que nós precisamos. Né? Nós vamos aprendendo à medida que nós formos caminhando, nós crescermos, evoluirmos, vamos aprendendo a amar. Amar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, e estender esse amor às pessoas de fora. Você não vê que os primeiros coleguinhas aprendem a gostar dos amiguinhos? Já é o começo, quando crescermos, virarmos adultos, vamos só evoluindo cada vez mais. Os nossos sentimentos. Então, aqueles amiguinhos, nós vamos aprender a amar os amigos, os irmãos, os conhecidos, parentes, próximos, parentes, distantes, as pessoas, a humanidade toda. Mas para a gente conseguir aprender a amar a humanidade toda, meus irmãos, nós vamos ter que começar com os ensinamentos de Jesus. Sem esses ensinamentos, não poderemos amar os nossos irmãos, que é a humanidade toda, que é qualquer pessoa, o rico, o pobre, o mendigo, seja quem for, nós não vamos aprender a amar. Nós vamos restringir esse amor ao sangue,
aos parentes físicos, né, do sangue, os laços do sangue, que são os nossos parentes. Mas precisamos estender se quisermos crescer. Então, aprendendo a amar uns aos outros, vamos ter que aprender a servir. E para isso, nós vamos precisar também daqueles provimentos, não sei se é assim que fala, mas é assim que saiu agora, mas é aquilo que nós conseguimos para nossa sobrevivência, significa que está ali no meio também. Dispensarmos alguma parte para o nosso crescimento. E esse crescimento e essa evolução, meus irmãos, que tem que vir da nossa fortuna material, que tem que vir da nossa provenção, do nosso ganha-pão, do nosso trabalho. Porque eu estou acostumada a falar coisas simples assim, do nosso ganha-pão, do nosso trabalho. Então, meus irmãos, eu não sei falar difícil, nem falar coisas assim que talvez se estudássemos mais, teríamos condições de falar melhor, né, meus irmãos? Mas não. Mas não é isso que Deus está procurando, nos homens estão procurando, homens de boa vontade para ajudar uns aos outros a compreender o Evangelho. E esses homens que podem fazer isso, né, que têm condição de estudo, de inteligência para isso, estão lá servindo a Mamon, né? Não tem tempo para servir a Deus. Desculpa, meus irmãos, mas eu preciso falar a verdade. Falar a nossa verdade para que a gente possa entender. Estão lá fora servindo só a Mamon, né? E esquece do caminho, do que veio fazer aqui na Terra. Então, quando desencarna, chega lá, sofre demais por conta disso. E olha, meus irmãos, no tempo da Terra, nós temos lá no livro, não sei se é os Mensageiros, meus irmãos, meu cabelo me dá alergia. Então, faço escova, então ele fica muito macio. Aí me pinica a pele. Então, meus irmãos, quando chega lá no plano espiritual, que lembra, porque nossa memória não acaba com a morte do corpo físico, porque a nossa memória não depende. Nossa Deus, eles estão com medo da minha barzinha, que eu trouxe ela daqui fora. Mas tudo bem. Quem mandou não guardar no lugar certo, nem esqueci. Então, meus irmãos, o que acontece? Acontece que, ao chegarmos lá, a nossa memória não vai acabar, porque nós morremos, o corpo físico. Porque, na verdade, a memória não é do corpo, e sim da alma, do espírito encarnado, né? Portanto, que quando nós desencarnarmos, chegarmos ao mundo espiritual, nós lembramos de tudo, sentimos no começo, até nós desenvolvermos, né, a condição espiritual, ainda vamos sentir as coisas da terra, vamos ter vontade, vamos ter saudade, assim que os espíritos inferiores falam que tem muita saudade, né, dos parentes que ficou, principalmente mãe e pai, né, que são os espíritos, são o amor mais profundo que nós conhecemos e que realmente levamos para o lado de lá, né? Então, vamos lembrar dos filhos que ficou,
né, do pai, da mãe, vai sentir falta dos irmãos, né? Por quê? Porque estavam acostumados com apenas os sentimentos levados aos irmãos de sangue, né? Mas e seus laços espirituais, né? Então, quanto mais dificuldade for a sua estadia lá, a sua infelicidade, menos eles vão compreender o mundo espiritual, porque vão estar ligados ao mundo terreno. Estão, né? E com isso acaba sofrendo muito. E muitas vezes lembrando do que ficou para trás, porque sente fome, sente sede, sente frio. E a primeira coisa que eles vão lembrar? Do dinheiro. E para que o dinheiro, se eles não têm onde comprar? Não compra-se lá no mundo espiritual. Não com o dinheiro da terra. Lá nós vamos comprar com o dinheiro do amor. O amor não é um dinheiro, é um sentimento, não é uma coisa material. Então, portanto, não é com dinheiro que vamos comprar as coisas no mundo espiritual. E sim com tudo que nós fizemos no mundo físico. Muitas pessoas acham que nós vamos conseguir comprar um terreno no mundo espiritual com o dinheiro da terra. Não é não, meus irmãos. Nós não podemos esquecer de guardar. Nós não guardamos para quando a gente ficamos velhinhos, idosos, não podemos mais trabalhar? Não fazemos uma capitalização para isso? Um recurso da nossa parte, do nosso dinheiro para isso, e não fazemos com que esse dinheiro rende cada vez mais para que não nos falte? Sim. Só que esquecemos do principal. Esquecemos que no mundo espiritual nós também vamos precisar de provisão lá também. De provimentos lá também. E os provimentos que nós vamos gastar lá vai ser aquele que nós guardamos aqui. E o que nós guardamos aqui, meus irmãos, não é o dinheiro. O dinheiro compra, o dinheiro te ajuda a chegar lá. Porque você só vai fazer as coisas com dinheiro. Não tem como você fazer alguma coisa sem dinheiro. Então, uma parte do seu dinheiro tem que ser para essas coisas, né? Se você quer guardar alguma coisa, aprende a amar os seus amigos, a presenteá-los. Nós não aprendemos que temos que, no aniversário, temos que levar uma lembrancinha? No dia dos pais, temos que ter uma lembrancinha? No dia das mães, temos que ter uma lembrancinha? No dia das crianças, temos que ter uma lembrancinha? Dia dos avós, dia de tudo, temos. Até o dia dos amigos. Tudo temos que ter o dinheirinho para comprar uma lembrancinha. Desculpa, meus irmãos, da maneira de dizer. Mas é porque às vezes eu não consigo falar de outra forma, né? Me perdoe a maneira. Então, meus irmãos, esse dinheirinho é que vai nos sustentar durante os tijolinhos que estamos plantando lá no mundo espiritual, a nossa capitalização para o mundo espiritual, um presente para um amigo. Mas aí tem aquela parte que o dinheiro não compra, que são as boas amizades, né? Que são para sempre, né? Então nem tudo é dinheiro. É também boa vontade. É também vontade de ajudar os outros. E nós só vamos fazer amigos se nós estivermos prontos para construir essas amizades. E essas amizades não compram com dinheiro, não. Compram
boa vontade. E essa boa vontade vai se tornando tão rica, tão bem-aventurada, que se torna amor. Meus irmãos, o nosso coração, depende daquilo que faz o nosso espírito. Se nós formos bons, né? Se nós formos bons, vamos ter um coração enorme. E cada vez enorme, cada vez maior. Então, meus irmãos, não é que quando nós não temos amor, é porque nós temos, assim, tipo assim, uma caixa fechada. Não entra amigo, não entra amizades, não entra nada. E você vai desenvolvendo essas amizades, você vai ganhando amigos, né? Com essa amizade. Mas para termos amizade, temos que ter o coração aberto. Vamos ter que esforçarmos para conquistarmos isso tudo. E isso também requer esforço. E nós não estamos esforçando para isso, meus irmãos. Nós só esforçamos para conquistar o dinheiro da terra, para comprar tudo que o dinheiro pode comprar, poderes. Mas que adianta? Se desprendermos desse corpo, o que vai ficar? Uma alma sofrida, uma alma que busca um caminho e nunca acha, porque ela não trabalhou para isso. E nós não estamos na terra pela primeira vez. Nós estamos numa terra de provas e expiações. Esse nome significa porque nós já passamos por outras fases antes. Aí os testes, as provas. Essas provas podem ser expiadas através de sofrimentos físicos, sofrimentos espirituais, né? Morais, né? Olha, até quebrou o carrinho. Meu Deus. Thor, não faz isso. Por favor. Não faz isso. Não é de comer. Deixa eu ver o que é isso. Aí eu não sei não, meus irmãos. Só sei que pegou alguma coisa lá e quebrou. Bom, meus irmãos, então é isso, né? Ama. Aprende a amar uns aos outros. E o amor entre nós só vamos conquistar se nós abrirmos o coração e deixar os outros entrar. As outras pessoas entrarem, né? Sem isso, nós não temos condições de construir esse amor, de construir essa elevação moral que nós precisamos, né? Então, meus irmãos, é isso. Não posso continuar porque já está fazendo 50 minutos, tá? Então, vamos encerrar hoje por aqui e outro dia nós continuamos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare do fundo do coração. Um beijo para vocês e bom trabalho. Hoje é sábado à noite, né? Bom descanso, porque segunda-feira retornarão aos trabalhos, né? Aqueles que trabalham fora. Eu hoje não trabalho mais fora. Eu trabalho em casa, cuido dos meus parentes, né? Que estão precisando de mim. E em casa. Mas para vocês todos, bom descanso.